1 Samuel 17, do 45 e diante. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse texto que nós acabamos de ler aconteceu no momento em que Davi ouviu o filisteu, o gigante filisteu, afrontando o exército de Israel. A história de Davi é uma história muito bonita, porque Davi era um jovem rapaz que trabalhava apacentando as ovelhas de seu pai, e Davi estava nesse contexto de cuidado do rebanho, de trabalhar de uma forma assim desconhecida. Ele não era conhecido. Tanto é que quando Saul perguntou ao capitão, ao comandante do exército dele, não foi Joabe, foi o outro, eu esqueci o nome agora, perguntou de quem esse homem é filho, e ele respondeu: tão certo como vive o Senhor que eu não sei. Davi era um desconhecido, um anônimo. Davi foi escolhido por Deus para suceder a Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, foi ungido pelo profeta Samuel. Saul tinha muitas virtudes, e Deus o escolheu por causa das virtudes que ele possuía, mas com o passar do tempo, no decorrer das batalhas, a vaidade foi entrando no coração de Saul, o orgulho foi entrando no coração de Saul, a palavra de Deus já não tinha mais o mesmo peso para a vida de Saul. Ele passou a flexibilizar aquilo que a Bíblia dizia, aquilo que era mandamento do Senhor, ao ponto de desconsiderar que ele, como rei, não podia oferecer sacrifício, porque essa era uma função do sacerdote, e desconsiderou e fez aquilo que estava no coração dele, ofereceu sacrifício ao Senhor, e uma série de medidas tomadas por Saul, denotando desobediência expressa à autoridade de Deus, agindo em rebelião, em rebeldia, porque foi isso que Deus falou, quando Saul resolveu poupar o melhor do rebanho, do exército inimigo, pois Deus havia falado que não era para poupar nada, nem ninguém, não era para poupar o rei. Ele poupou o rei, poupou o melhor do rebanho, ele fez, isso tudo ainda com uma justificativa muito espiritual: eu poupei para oferecer o melhor em sacrifício ao Senhor. E aí a palavra de Deus veio dura e decisiva para ele: não é melhor obedecer ao Senhor do que oferecer sacrifícios? Obedecer é melhor do que sacrificar. O pecado da desobediência, da rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Saul, pela rebeldia e pela desobediência, sofreu o mesmo efeito do pecado de feitiçaria. Porque o que é a feitiçaria? A feitiçaria é a prática de rituais que atraem a presença de espíritos demoníacos para a vida do feiticeiro, daquele que está invocando aquele espírito, aquela entidade. A rebeldia faz com que espíritos demoníacos venham sobre a vida da pessoa rebelde, se fazendo presente, atuando, dominando, agindo, influenciando. Deus reprova o reinado de Saul e fala para Samuel: olha, eu não quero mais que você fique orando por Saul, eu já te disse que o rejeitei, basta. Então Deus escolhe um outro homem, um novo rei, para levantar sobre a nação de Israel. Ele diz para o profeta Samuel: vai até a casa
de Jessé o belemita, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita para ungir um novo rei de Israel. O profeta Samuel fica meio receoso, mas Senhor, se o rei Saul souber que eu estou indo para lá, ele vai me matar. Então Deus fala, leva um sacrifício, leva ovelhas, e diz que você vai oferecer sacrifício ao Senhor. E Samuel foi, ofereceu o sacrifício ao Senhor mesmo, mas o motivo principal dele ir até lá é que ele ia ungir um novo rei ao Senhor, um rei segundo o coração de Deus. Quando ele chega na casa de Jessé, ele pede para Jessé trazer os seus filhos, porque dentre os filhos de Jessé, um seria escolhido para ser o novo rei de Israel. Jessé reúne os filhos, e o primeiro a passar é Eliabe. Eliabe era grandão, bonitão, forte. Eliabe, juntamente com Abinadab e Samar, eram os 3 filhos de Jessé que integravam o exército de Israel. Eram os filhos mais velhos, integravam o exército de Israel. Então, quando vem Eliabe, Samuel olha para Eliabe, aquela pose, aquela postura, e fala, certamente que é esse aí que o Senhor escolheu. E aí o Senhor fala o seguinte para Samuel, aleluia. O Senhor fala para Samuel, calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. Não anotei aqui, mas o Senhor fala para Samuel que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Eliabe tinha o perfil, tinha o estereótipo de alguém adequado para aquela função, mas Deus olhava não para a aparência. Deus não olha para a aparência. É muito comum, irmãos, e a gente trabalha muito com isso na igreja, porque muitas vezes a gente lida com questões que o povo, o rebanho, não tem conhecimento. E aí o pastor da igreja precisa trabalhar, precisa tratar, e muitas vezes o rebanho olha e não entende, porque só vê o resultado do tratamento, não sabe o que aconteceu, não sabe o que motivou, porque as pessoas olham aquilo que elas conseguem enxergar. Muitas vezes existem pessoas com aquela aparência de espiritual, aparência de consagrado, de homem, de mulher de Deus, mas muitas vezes é só aparência. É melhor eu e você não termos uma aparência tão elevada assim de espiritual, mas de fato sermos verdadeiros naquilo que somos, do que aparentarmos algo que não somos. Deus estava falando isso com o profeta Samuel, não é esse. Eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Tem pessoas que parecem, mas não são. Por isso Deus não respalda, Deus não eleva, Deus não derrama o óleo da unção. Mas existem muitas pessoas que não aparentam muita coisa, mas o óleo da unção está sobre a vida dela. Existe graça de Deus, existe favor de Deus, porque Deus trabalha com o nosso coração. Irmão, se tem algo que nós precisamos cuidar e guardar na nossa vida, é o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes de vida. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Irmãos, não adianta a gente fazer tanta coisa para Jesus se o nosso coração estiver longe dele. Não adianta a gente ter um jargão espiritual muito forte, uma aparência religiosa que indique que nós somos alguma coisa, se de fato lá dentro de nós não formos. Jesus condenou os fariseus porque eles aparentavam algo que eles não eram. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam a parte exterior do copo, mas na parte de dentro está cheio de rapina.
Ele fala limpar primeiro a parte de dentro. Antes de aparentarmos alguma coisa, é preciso nos abrirmos para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, arrancando rapinas, arrancando coisas que bloqueiam o fluir do Espírito de Deus na nossa vida. O profeta Samuel olhou, Eliabe não era ele, Abinadab também não, Samá também não, passaram os 7 filhos de Jessé. E aí o profeta perguntou: tem mais alguém? Jessé falou: tem o mais novinho, tem umzinho sim, tem o Davizinho, está lá junto com a ovelha, mas ele está lá cuidando da ovelha, não precisa chamar ele não. Nós não nos assentaremos à mesa antes que ele venha. E quando veio Davi, irmãos, Davi, sabe quem é Davi? Davi é aquele cara que você não dá nada por ele. Davi é o último irmão da célula que você vai cogitar para ser o líder na multiplicação. Davi é aquele cara, talvez não tenha nenhuma boa palavra, o pastor não chama nem ele para dar palavra de oferta, ou ministrar uma pregação. Talvez Davi não tenha uma boa oratória, talvez Davi seja esse cara. Mas Davi é aquele homem, aquela mulher de Deus que tem um coração que toca no coração de Deus. É alguém que quando é ofendido perdoa. É alguém que quando ofende tem a sensibilidade de perceber que ofendeu e pede perdão. Davi é alguém disposto a caminhar a 2ª milha no relacionamento, quando muitas vezes surgem situações de desgaste, mas ele entende que biblicamente nós precisamos fluir em harmonia, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Davi é aquele que, se depender dele, não tem briga. Davi, ele não dá uma boiada para não entrar na briga, um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair, não. Davi é aquele que, se surgiu uma situação que gerou uma situação de briga, ele é o primeiro a querer restaurar. Esse é o tipo de coração que nos identifica com Jesus. Davi não foi escolhido porque Deus olhou, não, deixa eu ver quem é o filho de Jessé, pô, aquele ali, não, é um pequenininho, vou dar uma chance para o pequenininho. Tem muito pequenininho que tem um coraçãozinho, misericórdia. É porque ele é o mais pobrezinho, apegado ao dinheiro, orgulhoso. A leitura do Senhor é diferente da nossa leitura. Na nossa leitura nós fazemos conjectura de acordo com o nosso raciocínio humano limitado. Por que é limitado? Porque nós só vemos o exterior. Nós não conseguimos ver da mesma forma que Deus vê. Davi é ungido rei por Samuel. E o tempo passa. O tempo passa. Israel está em uma batalha contra os filisteus. E aí, um dia, Jessé pede para Davi levar um lanche para os seus irmãos. E também levar um queijo lá para o comandante. Davi vai levar. E ele deixa o lanche lá com o encarregado de guardar o lanche. E ele vai até o local onde está no campo de batalha e começa a conversar com as pessoas. E de repente se aproxima um homem, um gigante, de quase 3 metros de altura, 2,92 metros, era o tamanho da criança, musculoso, forte, e faz uma afronta, desafia o exército de Israel. Ele diz, no primeiro dia ele disse isso: não precisa haver tantas mortes, não há necessidade do exército filisteu lutar com o exército de Israel, muitas pessoas vão morrer.
Então vamos fazer o seguinte: eu luto representando os filisteus, e o rei Saul, ou um dos guerreiros indicados, venham me enfrentar, e quem vencer, o perdedor, a nação perdedora vai servir, vai ser escrava da nação vencedora. Golias lançou esse desafio. Tu imagina, irmão, o cara um monstro, um gigante. A ponta da lança de Golias, a ponta da lança pesava 7,2 kg. A ponta da lança, sem contar a lança, a espada, o escudo e tudo mais. O cara gritando, devia ser aquela voz, né, intimidadora. Quando Golias ia se aproximando, as pessoas viam aquele negócio grande de longe. O texto diz que os soldados ficavam em pânico todas as vezes que Golias vinha afrontar. Golias vem, afronta mais uma vez, né, Cadu? Cadu gravou um vídeo, irmão. Cadu é grandão, né? Gravou um vídeo, botou na internet, ele e o filho dele de Davi, jogando um negócio nele, e ele caindo de Golias lá na internet. Arrumar uma louça para esse varão lavar, irmão. Davi, quando ouve aquilo, e Davi começa a conversar, e aí alguém fala para Davi: ó, o rei falou que quem vencer Golias, o rei vai dar muito dinheiro, o rei vai dar a filha dele para casar com essa pessoa, e essa pessoa, a família dessa pessoa, não vai mais pagar impostos em Israel. Davi ouviu, se interessou, gostou do negócio, falou: quem é esse incircunciso para ficar afrontando o exército de Deus? Quem esse cara pensa que é? E ele começou a falar, e era a única voz, irmãos, em Israel que estava falando isso. Isso era uma coisa assim tão surpreendente que chegou aos ouvidos do rei. O rei mandou chamar Davi. Davi foi até o rei. O rei, quando se deparou com Davi, que era aquele que queria enfrentar Golias, olhou para ele. O rei olha para Davi. Você está de brincadeira, irmão. Irmão, você está de brincadeira. Estou chamando de irmão como se fosse na igreja. Você está de brincadeira. Você é pequeno, é pequena estatura, é franzino. Golias é um gigante, o cara é o campeão dos filisteus, experimentado na batalha. Você nunca participou de uma batalha, você nem do exército é. E aí Davi, ele fala uma coisa: olha, rei, em uma certa ocasião eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e aí veio um leão para pegar a ovelha. Então eu fui atrás do leão, peguei o leão, matei o leão. E aconteceu isso também com o urso. Eu matei o urso também. E esse mesmo Deus que me deu a força para matar o leão e o urso, vai me fazer vencer esse filisteu. Sabe, irmãos, Davi, ele trouxe à memória experiências que ele havia tido em batalhas, em situações da vida, e que o Senhor havia estado com ele, dado vitória a ele, e ele sabia que essas experiências que ele havia tido eram experiências que confirmavam uma hipótese para ele, que era 100% de chance. Na opinião dele, não havia hipótese dele não vencer o filisteu, porque o mesmo Deus que havia dado vitória a ele contra o leão e o urso estaria com ele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos encarar gigantes, vencendo gigantes através de princípios. Nós vamos lidar com os gigantes, e as experiências anteriores, as lutas anteriores que nós travamos, vão ser um instrumento de reforço em relação àquilo que nós aprendemos, de que no Senhor nós podemos vencer. Talvez você está chegando aqui, terminando esse final de 2022, e você tenha tido muitas lutas, e você venceu, e você está aqui. Talvez você esteja no meio de uma luta, mas quando você olha para trás, quantas lutas você já não travou na sua vida,
E você venceu e você está aqui. Talvez a tua história de vida, como a maioria de nós, a nossa história é marcada por lutas constantes. Gostaríamos todos nós de que a nossa vida fosse só tranquila, só tranquilidade, só vitória, como os irmãos dizem. E aí, irmão, como é que você está? Só vitória. Né? Nós gostaríamos que isso fosse uma realidade, mas não é. Às vezes nós apanhamos. Às vezes você vai ouvir relato na Bíblia, você vai ver relato na Bíblia do profeta que foi lançado na cova do leão e o anjo foi e fechou a boca dos leões. Você vai ver relato na Bíblia dos 3 amigos que foram lançados na fornalha de fogo e apareceu o 4º homem na fornalha e eles nem cheiro de fumaça tinham. Você vai ver relatos na Bíblia que um exército foi capturar um profeta de Deus chamado Elias, e que quando chegaram perto de Elias, falaram assim, o capitão daquele exército de 50 soldados falou para Elias: homem de Deus, o rei te diz, desce. Elias olha para o capitão e diz: se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50. E foi o que aconteceu, morreram os 50. Você vai ver esse tipo de relato na Bíblia, mas você vai ver relato na Bíblia também do apóstolo Tiago, que foi morto por Herodes. Você vai ver relatos da Bíblia de homens e mulheres que foram presas. Você vai ver relatos na história da igreja de pessoas que foram presas por causa do Evangelho, morreram por causa do Evangelho, por causa da sua fé. Nós vamos ver na experiência da igreja, pessoas que nós oramos e Deus operou um milagre, e a pessoa foi curada. Mas nós vamos ter a experiência também de pessoas que nós oramos e o Senhor levou. Nós passamos por situações de desafios, situações que nos levam a confrontar muitas vezes a gigantes. O que é um gigante? Gigante é algo ou alguém que é maior do que nós. É algo ou alguém que nós não podemos vencer com as nossas forças humanas. Davi, ele captura essas lembranças e fala para o Saul: olha, Deus me deu vitória com o leão e com o urso. Então Saul, o que Saul faz? Bota as armaduras, né? Bota a armadura dele, dá a armadura dele para Davi. Só que Davi não estava acostumado, aquele negócio era muito pesado, o tamanho não era o tamanho dele, ele não estava acostumado, ele não conseguiu nem andar com aquilo, e ele disse que essa arma não é para mim, essa armadura não é para mim. Tem muita gente querendo vencer as batalhas com armas humanas, com equipamentos humanos, com estratégias humanas. Existem coisas que a gente consegue até, né, vencer com estratégias humanas, mas existem coisas espirituais. As coisas espirituais que estão refletindo no mundo físico não se vence com estratégias humanas, não se vence com a inteligência humana, não se vence com manobra humana. Nós precisamos de armas espirituais adequadas que Deus tem nos dado. E aí eu estava falando que Deus olhou para o coração de Davi, e Deus olha para o nosso coração. Por que Deus olha? Porque Deus nos monitora todo o tempo, Deus nos acompanha todo o tempo. Ontem eu estava lá no condomínio, irmãos, e aí eu encontrei com o síndico do meu condomínio, e ele falou: pô, você está usando academia, não sei o que e tal. Eu estou malhando ali. Se você for ver a nossa academia, como é que está aqui, veio os equipamentos novos, você não vai mais malhar lá, você vai malhar aqui. Aí ele: vamos lá que eu vou te mostrar. Ele foi lá me mostrar, chegou uns equipamentos novos, está muito legal a academia. E aí ele falou: vamos comigo aqui, vou te mostrar não sei o que. Foi me mostrando um monte de coisa, a gente foi conversando, ele me mostrando as coisas, e aí ele me levou na sala da segurança. Na sala da segurança tem um painel, né, cheio de câmeras e televisões, com uma imagem muito nítida de todos os lugares do condomínio. Ele estava me mostrando. Enquanto a gente estava lá olhando, irmãos, de repente
Entrou um jovem lá nós temos um mercadinho dentro do condomínio, que as pessoas pegam as coisas e elas passam ali, pagam na máquina, não tem ninguém tomando conta. Aí eu falei para ele, vamos ver se esse garoto vai pagar. Aí o garoto pegou o negócio lá, não pegou, ele parou, ficou olhando. Daqui a pouco ele mete a mão dentro da calça, no traseiro. Aí nós ficamos olhando aquilo, coça. Aí nós caímos na gargalhada. Aí o cara, que isso? Aí eu, que porco! Mas não terminou assim, ele tirou do traseiro, botou na frente a mão do... coçou. E depois cheirou. E a gente quase caiu no chão de tanto rir. Eu falei para ele, depois a gente encontra com esse garoto ali, ainda vai apertar a nossa mão. Aí nós saímos de lá e ficamos conversando um pouco ainda. Aí o garoto passou por nós, boa tarde. Sabe, irmão, existe uma câmera espiritual monitorando eu e você. Quando você está sozinho em casa, quando você pega o teu celular, quando você está andando na rua, aí passa a mulher, ao irmãozinho. Tu está sendo monitorado, irmão. Tu está sendo monitorado. Porque o brasileiro tem essa cultura, né? O homem brasileiro tem essa cultura de... Mas não pode não, irmão. Pode não. O problema não são as pessoas verem. O problema é que a nossa vida toda está sendo contemplada pelo Senhor. E é por isso que muita gente não entende por que não avança, por que não cresce. Sabe por quê? Porque o Senhor contempla a tua vida. Ele sabe de coisas que ninguém mais sabe. Como lá no monitoramento da câmera. Eu já gravei a cara daquele garoto e não aperto a mão dele de jeito nenhum. Davi desiste da armadura de Saul e ele vai para o confronto. Sabe o que ele leva? Davi leva uma tiradeira, né? Eu coloquei na sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Cajado. Ele leva o cajado. Quero falar na sequência. Ele leva um cajado, porque o cajado que ele apacenta o rebanho. Cajado tem a ver com o ministério, com o instrumento ministerial. Ou seja, Davi é alguém que estava envolvido, trabalhando, fazendo coisas para o Senhor. Porque para você vencer batalhas, você não pode ser um preguiçoso. Para você vencer batalha, você não pode ser um descansado. Você tem que estar envolvido, porque quem está envolvido tem o respaldo do Senhor. E Davi levou com ele, ao invés de levar armas humanas, ele levou um cajado, que tem a ver com o chamado ministerial, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na tua vida, para a obra dele. Davi levou consigo também uma tiradeira. O que é a tiradeira? A tiradeira é algo que Davi sabia manusear muito bem. Ele era fera, ele acertava de longa distância. Era algo que ele tinha muita facilidade de manusear, de usar. E aí, Deus usa aquilo que Ele nos capacita, o dom que Ele colocou em nós. Ele usa esse dom como um instrumento dEle para aquilo que Ele quer fazer na obra. Tem muita gente que não está usando o dom que recebeu. Tem muita gente. Nós temos aqui na igreja a necessidade de pessoas que trabalhem com criança, né? E o ministério com crianças é o ministério, se a gente fosse organizar em prioridade, eu ia dizer que é o ministério mais importante da igreja. Como a gente necessita de pessoas que amem a Deus, qualificadas, capacitadas, cheios do Espírito de Deus, para ministrarem na vida das nossas crianças. Davi usou a tiradeira, que era algo que tinha a ver com a habilidade dele. Davi também levou consigo uma bolsa. Ele levou consigo uma bolsa. Bolsa é o lugar de guardar coisas, é o lugar de armazenar.
E quando a gente fala de batalha, porque Davi estava indo para uma batalha, você não pode ir para uma batalha espiritual sem armazenar coisas espirituais na tua vida. É através do tempo de oração, é através de buscar o Senhor, é através das coisas do dia a dia que nós fazemos, que nós vamos armazenando coisas que vão ser úteis na nossa batalha espiritual. Você armazena. Por quê? Porque se você deixar para pensar em uma situação, no dia que surgir a necessidade, você vai ter problema. Lembra dos discípulos? Tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Aí Jesus falou, vocês não conseguiram por causa da pouca fé. Esse tipo de espírito só sai com muito jejum e oração. Você vai deixar para começar a pensar no jejum. O dia que você se deparar com um demônio feroz, brabo, que não quer sair, você tem que armazenar, jejuar, ter uma programação de jejum, e acumulando espiritualmente unção e autoridade na tua vida. A bolsa serve para isso. Davi levou a bolsa. Davi levou 5 pedras. Ele pegou 5 pedras. Ele só precisou de uma. Mas as 5 pedras, elas se misturam. E eu quero falar sobre 5 princípios associados a cada uma dessas pedras. 5 pedras, 5 princípios para você vencer gigantes. O primeiro é o conhecimento da palavra. Davi sabia quem era o seu povo, quem era Deus, o Deus que ele servia. Por que que Davi conhecia o seu Deus? Esse Deus que o filisteu estava afrontando, e Davi tinha certeza que esse filisteu ia cair, porque ele conhecia a palavra. Olha o que diz Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, é a leitura da palavra, é a meditação na palavra, é o estudo da palavra que vai trazer o conhecimento de Deus. Mas é a prática da palavra que vai trazer sobre a tua vida autoridade espiritual. Porque tem muita gente catedrática que vai explicar coisas que talvez eu e você nunca nem ouvimos falar, que está na palavra. O cara consegue explicar, mas ele não tem autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual não passa pela informação, pela ciência. A autoridade espiritual passa pela vida, pela prática, pela obediência da palavra. Jesus, ele ensinava, e o ensino de Jesus era diferente do ensino dos fariseus. Os religiosos, os doutores da lei, eles tinham um conhecimento muito profundo da lei, da palavra, mas eles não tinham autoridade. O ensino de Jesus era cheio de autoridade, porque ele vivia na prática aquilo que ele ensinava. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. É uma das pedras poderosas para você vencer gigantes. Nós nos deparamos com gigantes constantemente, amém? Quem quer vencer gigantes? Gigante muitas vezes é uma enfermidade. Gigante muitas vezes é uma restauração na família. O gigante muitas vezes é uma perseguição que você está sofrendo por causa da sua fidelidade ao Senhor. Não importa quem seja o gigante, não importa a altura do gigante, você vai vencer o gigante através da palavra. A segunda pedra é a fé em um Deus vencedor. A fé não é em você mesmo, aquilo que você pode fazer, o quanto você pode ajuntar de dinheiro para poder executar o seu projeto. A fé não é em você mesmo, a fé é em Deus, a fé é no Senhor. O coach, ele diz: você é capaz, você consegue, não desista. Yes, yes, yes. Vamos fazer aí o yes? Você vai fazer assim, quando eu falar já, você vai fazer 3 yes. Yes, yes, yes. Vamos lá? 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Tem gente que não fez, E quando você faz o yes, libera um hormônio positivo no corpo. Vamos lá, todo mundo junto. 3 yes, ó. Vamos lá? Faz assim, ó.
Eu quero todo mundo fazendo, irmão. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Ó, dizer yes não vai mudar a circunstância. Pode dar uma sensação de bem-estar, pode trazer algum benefício psicológico momentâneo, mas não vai mudar as circunstâncias, não vai paralisar a ação maligna na tua vida, não vai. Mas a fé sim. Amém? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. É a fé. É a fé que vai derrubar os... Davi tinha certeza que o cara ia cair, irmão. Davi falou: olha, hoje mesmo você vai virar comida de pássaro, de bichos, vocês vão virar comida, não só você, mas esse exército filisteu, porque Davi tinha fé, que o Deus Todo-Poderoso não ia deixar aquele incircunciso afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia. Terceira pedra é a ação. Ação, agir mesmo sem uma garantia, movido pela fé. Tem pessoas que precisam de provas concretas para agir. Isso não é fé. Não é preciso ter fé para acreditar que 2 mais 2 é 4. Isso é matemática. Isso é lógica. Lógica não é fé. Tiago 2:26 diz que porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé não é uma capacidade mental extraordinária. A pessoa vai lá que vai dar certo. A fé não é uma capacidade mental extraordinária. Reinhard Bonnke, ele diz o seguinte: todos os dias depositamos nossa confiança em inúmeras coisas, muitas vezes desconhecidas, pessoas, alimentos, cadeiras, aparelhos, tudo isso é natural. Normalmente não levantamos pela manhã e dizemos: será que tenho fé suficiente para entrar no ônibus? Ou será que posso me sentar tranquilo e confiar neste motorista? A verdade é que nunca pensamos nisso, apenas vamos seguindo o nosso caminho em confiança. Examinar seus sentimentos para ver se você tem um pouco de fé à espreita de algum canto da sua mente é algo absurdo. Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aí ele continua dizendo: geralmente não sentimos a fé, pelo menos a fé e os sentimentos nem sempre andam juntos, você nem sempre vai sentir, eu estou sentindo que estou tendo fé agora, não, fé e sentimentos normalmente não andam juntos. Simplesmente fazemos o que deve ser feito, quando sabemos muito bem que não podemos ter sucesso a menos que Deus nos ajude. E aí Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu quis ler esse comentário do Reinhard Bonnke, um homem poderosamente usado por Deus, um evangelista que ganhou muitos milhões de almas para o Senhor Jesus na África, que experimentou muitos milagres. E ele fala que a fé não é algo que você precisa sentir. Agora eu estou sentindo fé. Não, a fé é algo que simplesmente você tem, e porque você tem, você anda, você vai andando e vai fazendo, esperando que aquilo que você crê vai acontecer. Penso que devido a muita religiosidade que todos nós fomos expostos, nós não fomos ensinados a andar naturalmente, no sentido de espontaneamente, no exercício da fé. Talvez muitos de nós sempre pensamos: eu estou sentindo algo muito forte, muito poderoso no meu coração, e aí a fé então pode ser acionada.
Mas para esse evangelista, a fé é algo tão simples que ela vai materializando o sobrenatural à medida que simplesmente você age. Essa é uma pedra poderosa para vencer gigantes. Quarta pedra, é só 5 pedras que eu vou falar. Declarar profeticamente. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. O gigante filisteu insultou a Davi: você é um frangalho, você pensando que eu sou um cão para vir com um pedaço de pau. O cajado de Davi ele chamou de pedaço de pau. Você viu que pedaço de pau com pedra? Quem você está pensando que é? Eu vou acabar com você, eu vou te entregar para as feras te devorarem. E Davi responde profeticamente com muita fé: quem és tu, incircunciso, para afrontar o exército de Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará em nossas mãos. Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Davi se dirigiu àquele gigante com uma fé poderosa e sobrenatural. Em quem? No nosso Deus. O Deus de Davi não é um Deus diferente. O Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus da Bíblia é o nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que ouve as nossas orações. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. É mais fácil isso aqui não ser de acrílico do que aquilo que a Bíblia diz não ser verdade. É mais fácil esse telão aqui não existir, e nós sabemos que ele existe, porque nós estamos vendo. É mais fácil que esse telão seja uma miragem, não seja uma realidade, do que aquilo que Deus diz não seja verdade. Aquilo que Deus diz é verdade. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. O mesmo Deus que deu vitória a Davi contra o gigante Golias é o Deus que vai nos dar vitória contra qualquer gigante que se levantar contra a nossa vida. Uou! Marcos 11:23 diz: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E eu quero desafiar você a aplicar esse princípio, o princípio de declarar em fé, de dizer ao monte, dizer a situação, dizer a enfermidade, né? Dizer ao gigante: ergue-te, lança-te no mar, né? Dizer: você está repreendido, expulso agora mesmo, crendo no coração, eu estou curado neste momento, em nome de Jesus, eu estou curado. Declarar, abrir a sua boca para declarar profeticamente, crendo no coração, porque quando não há a junção, declaração e o crer no coração, o milagre não acontece. Para o gigante cair, é preciso crer com o coração e confessar com a boca. E a quinta e última pedra para a gente terminar, que eu já passei do meu horário: tomar posse da vitória. Depois que Davi derrubou o gigante Golias com uma pedrada, irmão, Davi mirou, irmão, aí, naquele cabeção. Cabeça do gigante devia ser proporcional, né, irmão? Derrubou o gigante na primeira pedrada. A Bíblia diz que o gigante já caiu morto. Davi foi até o gigante, pegou a espada dele, arrancou a cabeça do gigante. Quando o exército filisteu viu isso, ficou apavorado, sem liderança, perdeu o maior guerreiro, fugiram de Israel, e o exército de Israel foi atrás e fez a limpa, passou o cerol, venceram os filisteus. Mas Davi, ele
conquistou a vitória de uma forma definitiva. Ele consolidou aquilo que eles havia feito em nome do Senhor. Foi o ato de arrancar a cabeça do gigante que apavorou o exército filisteu e trouxe uma coragem poderosa sobre o exército de Israel. Davi precisava concluir aquilo que ele havia começado e ele foi até o fim. Tem muitas vezes que a gente já venceu o gigante e a gente não sabe. Você sabia disso? Às vezes a gente já venceu o gigante e a gente não sabe. A gente está orando, está declarando, o gigante já caiu e a gente não sabe. A gente não toma conhecimento, porque às vezes a informação vem depois, começa a surgir uns sinais, umas pistas de que o gigante já não é mais tão gigante assim. Mas aí a gente precisa consolidar a vitória, porque Satanás ele vai trabalhar para te enganar, para fazer você duvidar, para que você não avance, você não caminhe, você não conquiste a vitória. Por quê? Porque é o serviço dele. A especialidade dele é essa: é roubar, matar e destruir, é enganar. Um dos nomes dele é enganador, acusador, enganador, pai da mentira, né? Por isso ele mente o tempo todo. Ele tenta fazer você pensar que você não é ninguém, quando ele sabe que você é filho do Deus vivo. Ele sabe quem você é, irmão. Ele sabe quem você é melhor do que você. Você sabia disso? Porque quando ele olha para você, ele vê aquele que está dentro de você. Se você nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, você é filho de Deus e ele sabe disso. Ele sabe disso. Muitas vezes ele tenta te enganar, ele tenta fazer você desanimar, desistir. E há momentos em que a batalha que você está travando já está até ganha. Mas se você desistir, ele retoma o território que você já conquistou. Você precisa ir até o fim. Eu lembro de muitos anos atrás, uma irmã que ela não tinha ovário. Em um culto da igreja, no louvor, na adoração, num culto da igreja, aquela irmã, ela começou a se prostrar, deitou, virou de barriga para cima, um negócio esquisito. Mas o pastor da igreja, daquela igreja que eu congregava, ele olhou e viu, alguma coisa está acontecendo, Deus está ministrando na vida dessa irmã, e deixou. E o culto rolando, louvor rolou, pregação rolou, e olha que pregação lá demorava pra caramba, irmão, não era igual aqui não, já estou acabando. Demorou demais, e aquela irmã lá, ela rolou de um lado para o outro, depois se prostrou. Quando terminou o culto, o pastor foi perguntar para a irmã: e aí, o que houve, o que aconteceu, qual a experiência que você teve? E a irmã falou: eu estava aqui louvando e vieram 4 anjos e eles me deitaram e me operaram, e o anjo falou para mim: eu estou colocando dentro de você um ovário, porque ela tinha feito uma cirurgia retirando o ovário. Eu estou colocando um ovário dentro de você. Aí agora se prostra e adora Jesus. Foi por isso que ela se prostrou em um determinado momento e começou a adorar. Aí o pastor falou para ela: foi essa a tua experiência? Amanhã, ela trabalhava num hospital, amanhã você vai no hospital que você trabalha, e você vai fazer uma ultrassonografia, um exame para comprovar aquilo que Deus fez aqui. Sabe o que aconteceu? Ela foi no hospital que ela trabalhava, chamou o médico que operou ela e tirou o ovário dela, e o médico fez o exame e constatou que ela tinha recebido um ovário novo. Aleluia. Batalha ganha. Mas pensa que o inimigo recuou. Um ano depois, ela foi fazer um outro exame. Quando foi fazer a ultrassonografia, o médico que estava fazendo a ultrassonografia não era o mesmo médico, era um outro, talvez em outro lugar. E o médico falou: você não tem ovário? Eu não estou vendo ovário aqui. E começou a falar para ela: eu não estou vendo ovário aqui, você não tem ovário. E ela sentiu aquela coisa, aquela pancada espiritual.
porque o Satanás estava querendo fazer com que ela acreditasse que o milagre não havia acontecido, e ela naquele momento se encheu de autoridade e disse: não, tem ovário sim, pode procurar que ele está aí. E aí ele continuou insistindo e encontrou o ovário. Satanás, ele tenta fazer eu e você acharmos que nós não vencemos. Irmãos, deixa eu contar um segredo para você. Romanos 8,36. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa o tamanho da batalha, eu sou mais do que vencedor. Não importa o resultado aparente, nós somos mais do que vencedores. Ah, mas foi lançado na prisão, somos mais do que vencedores. Não saiu, não sobreviveu ao acidente, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, e não há nada nem ninguém que possa mudar essa realidade espiritual. Eu e você, em Cristo Jesus, em todas essas coisas, morte, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, altura, profundidade, anjos, principados, potestades, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Não há gigante que possa nos paralisar, que possa nos travar, porque o Espírito do valente habita em nós. O leão da tribo de Judá habita dentro de você. Oh! É o Espírito do Deus vivo, é o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele habita em mim e em você. Aleluia! Aleluia! Ora baixerere, bacarabaxerere, marabarabara. Se coloque em pé, por favor.